Fala, amigos CDT! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Criadores CDT. Quem são os criadores CDT? São aqueles que fazem seleção para trabalho, visando funcionalidade e temperamento. Se você não viu o vídeo que deu início a essa série, é o vídeo que chama Quanto vale um bom cão? Ou quanto custa um bom cão? Eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima, vocês podem também estar assistindo depois. O vídeo de hoje vai ser uma entrevista que a gente fez com o criador Dimas, do canil Vox Mainers, que é criador de pastor alemão. O pastor alemão é uma raça que foi muito prejudicada com o tempo, perdendo a sua funcionalidade, e é possível ver hoje diversas imagens de cães arrastando a traseira no chão, cães realmente que se perdeu ao longo do tempo, visando aí muito padrão e deixou de lado o temperamento e a função desse cão. Por isso a gente optou por abrir esse quadro com esse criador que hoje faz um grande trabalho com a raça pastor alemão no Brasil. Dimas, primeiramente eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter tirado um certo tempo seu e estar passando tanto conteúdo e contando um pouco do seu canil aqui para o nosso canal Cão de Trabalho. Dimas, conta um pouco para nós qual é a história do seu canil e como funciona a seleção dos seus cães. Eu fazia a criação tradicional, como a maioria das pessoas. Eu tinha minhas fêmeas, minhas matrizes, e eu escolhia alguns machos que tinham características que me interessavam, né, de canis, parceiros, conhecidos e tal. Ia lá, acasalava e com o objetivo de tirar filhotes, né, melhores, com as características selecionadas. Mas a partir desse momento, como eu falei durante a minha graduação, eu já gostava de criação e genética e eu me dediquei bastante à disciplina de genética, à disciplina de melhoramento genético, à disciplina de produção animal. E a experiência que a gente tinha em outras espécies, né, especialmente bovinos, que eu comecei a trabalhar com melhoramento genético também desde então, desde 2004, quando eu retornei, nós trabalhávamos com muitos dados em cima desse melhoramento. Não era tão empírico, simplesmente, eu vejo um cachorro bacana, um indivíduo legal e acasalo com a minha fêmea. Não, tem todo um estudo genético, né, o que esse animal traz de bom e de ruim. Muitas coisas visíveis e muitas coisas não visíveis, e essas inclusive as mais complicadas de selecionar e também de se evitar. Então eu comecei me dediquei exclusivamente ao pastor alemão. Eu tinha alguma dúvida ainda entre linha de trabalho e linha de exposição, né, porque anteriormente, na primeira fase da minha criação, não tinha uma divisão tão clara assim, pelo menos no Brasil. Os cães de exposição eram cães que desempenhavam um papel bom na guarda, mas eu visitei algumas exposições aí no ano de 2004, 2005, e os cães que eu vi na ponta da exposição não me agradavam, nem a estrutura, né, desses cães, porque eles tinham ligamentos mais frouxos, aprumos não tão bons, uma série de características assim que iam contra o que eu desejava para desempenhar a função, né? Eu via que os cães, e mesmo no teste de temperamento, eram cães que não tinham uma mordida cheia, uma mordida estável, né? Era um negócio que a gente percebia uma deficiência no temperamento também. Não tinham uma impulsão legal para ter uma projeção contra o figurante, mas isso por conta da anatomia que estava sendo selecionada, né? E os cães de trabalho que tinha no Brasil eram cães que até trabalhavam bem, mas eram cães pequenos, despadronizados, uma anatomia também assim, especialmente a cabeça, não tinha uma cabeça forte, então não eram cães que mordiam tão bem, né, até por conta da anatomia. E no ano de 2003, eu aproveitei uma viagem que eu fiz para a Itália e fui até o Campeonato Mundial de Pastores Alemães da WUSV, né, Campeonato Mundial de Trabalho. E eu vi cães muito diferentes lá. Eu vi cães bonitos,
e vi cães que trabalhavam muito bem. Então eu decidi iniciar um contato com o pessoal na Europa para adquirir os cães e trazer para o Brasil. E nesse meio tempo aí de 2 anos, eu fui estudando muito as linhas de sangue. Então eu pegava os principais campeonatos da última década e eu olhava os cães de destaque, mas a minha atenção especial não era para os indivíduos de destaque, e sim para os pais e mães daqueles indivíduos, porque eram cães que já tinham, né, assim, provado que tinham passado alguma coisa à frente. Aqueles indivíduos que ganhavam, nem sempre eles passariam as características à frente. Agora, aquele cão que se repetia, eu pegava lá o primeiro lugar, por exemplo, o terceiro lugar, filhos do mesmo cão, Asco Fond de Luta. Provavelmente esse cão me chamava atenção, porque provavelmente era um cão que transmitia alguma coisa interessante. Então eu pesquisava a fundo aquele cachorro, tudo que ele passava, de bom, de ruim. Aí depois que eu já tinha uma boa noção do que aquele cachorro passava, porque a gente hoje tem sites, né, como Working Dog, então eu assistia vídeos dos filhos daquele cachorro, assistia os vídeos daquele cachorro, e depois eu procurava contato com alguns criadores mais tradicionais e tal, que eu via que tinham usado o cão algumas vezes, e aí eu ia conversar com eles sobre o que eles achavam do cão. Como eu já tinha uma base, né, do que aquele cachorro foi, do que aquele cachorro produziu, era mais fácil eles me darem atenção, porque inicialmente a gente não é conhecido no meio, então é comum assim que muitas pessoas fiquem fazendo pergunta o tempo inteiro, e muitas vezes os criadores, especialmente lá fora, não dão tanta atenção. Então quando eu já colocava uma opinião, eu já tinha alguma informação, era mais fácil eu conseguir esse feedback e iniciar essa conversa, né? Então fui fazendo essa pesquisa, aí eu defini alguns cães que realmente me interessavam, né? Porque tinham produzido muito bem, porque tinham uma saúde muito boa, que também sempre foi uma preocupação minha, e comecei a pesquisar para trazer alguns cães com essas provenientes dessas linhas de sangue. Eu demorei 2 anos, né, para conseguir trazer minha primeira fêmea. Conversando com alguns criadores lá fora, eu falava, olha, eu quero um descendente do Falk von der Wolfen. Aí os alemães falavam, pô, você e a Alemanha inteira, o mundo inteiro quer um cão proveniente dele, porque realmente era um cachorro que produziu muito bem, um cachorro que tinha um sangue bastante aberto, e várias características aí da raça, um padrão racial bem legal também, padrão de cor também. Então era um cachorro que tinha um conjunto muito completo. Eu demorei 2 anos para conseguir fazer a minha primeira importação, que foi uma fêmea, a Plum von der Wolfen. Depois da Plum, eu mantive essa cadela um pouco na Alemanha. Eu queria trazer lá Prende, um cachorro alemão. Ela foi a primeira cadela a acasalar com um cachorro chamado Leon Staatsmacht. Esse cachorro foi um dos grandes raçadores aí nos últimos anos, né? Ele se tornou muito famoso porque ele era um filho do Asco von der Luta, que era junto com o Falk, era o cão que se destacava bastante como reprodutor naqueles anos. Mas infelizmente a cadela ficou vazia. Eu esperei mais um pouco, mais um cio, ela acasalou novamente e novamente ficou vazia. E aí eu preferi trazê-la para o Brasil porque eu pensava, bom, de repente essa fêmea tem algum problema de reprodução, né, um problema reprodutivo, e eu estou insistindo, gastando dinheiro, não vale a pena. Então eu a trouxe, acabei usando ela aqui no Brasil, um cão atual campeão brasileiro, o cachorro do Pablo Ruiz, e a cadela pegou cria normalmente, né, bons filhotes. Mas eu vi que para eu continuar com esse meu projeto eu teria que trazer um segundo cão, né, trazer um macho. E foi nessa época que eu já tinha alguns contatos e eu vi um cachorro que me chamava muito a atenção, que era o Mike von Weinberblick. Era uma linha de sangue que também vinha reproduzindo muito bem e uma linha de sangue aberta. Nessa época já existia assim, um grande número de cães provenientes do Tom Liefdalhoff, um outro grande raçador,
A gente já tinha cães do Tom Liefdalhoff no Brasil, e esse Mike Weinberg, ele era um cachorro livre de Tom, mas em uma linha de sangue que reproduzia muito bem com o Tom, que casava muito bem com o Tom. Então eu fiz uma proposta para o criador, John Jabina, né, o canil Jabina, para comprar esse cachorro. A gente negociou, ele aceitou a proposta, só pediu um tempo para usar um pouco mais o cachorro e eu trouxe o cão para o Brasil. A partir daí eu comecei a importar mais cães, porque eu via que assim, se eu quisesse continuar trabalhando com uma linha de sangue aberta, como eu gosto de trabalhar, manter essa heterozigose na raça, que eu acho muito importante para a saúde dos animais, eu teria que continuar importando alguns cães. E fiz então algumas importações, tanto próprias quanto para terceiros, para amigos que eu fui conhecendo no Brasil, e as pessoas pediam minha ajuda para trazer alguns cães. E nessa vieram cães como Agent Wolfsheim, foi um super reprodutor também. A pessoa até hoje não entende como alguns cães vieram para o Brasil, né? Mike, o Agent, e mais recentemente agora o Vulcan, o Von Perrault, outro cachorraço, né? É um cachorro que o atual campeão da Bundesliga, lá do Campeonato Nacional FCI, do pastor alemão, é filho do Vulcan. Ele tem outros filhos se destacando lá também, ele tem irmãos inteiros sendo muito usados na reprodução, ele tem meio-irmãos sendo muito usados na reprodução, ganhando campeonatos. Então assim, são cães de um nível top no mundo, não é só no Brasil, é nível top no mundo. São cães, por exemplo, o Mike teve filhos em mais de 17 países, teve um ano que ele era o reprodutor com mais filhos no campeonato exclusivo do pastor alemão, da BUSM, no Mundial da FCI. Ele teve um ano que ele foi o cão com mais filhos no campeonato da RSV 2000. Então assim, reprodutores realmente já bastante consagrados e conhecidos no mundo inteiro. E depois disso a gente passou de importador para exportador. Então o pessoal tinha muito interesse em filhos do Mike, de um outro cão que eu trouxe também, Basco von der Teufelscão. Esse cachorro é da ninhada B desse canil Teufelscão. Uma das ninhadas mais famosas do mundo, e era um cão grande, dominante, com características que faltam na raça pastor alemão. Dizem que ele era o melhor representante das linhas, né, das características do pai dele, o Tyson. E então tinha muito interesse em filhos desse cão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a América Central, África do Sul. Então nós passamos a exportar cães também, né? Bacana, Dimas. Muito bom ouvir toda essa história que você nos contou em relação aos seus cães e ao seu canil. Queria que você me contasse um pouco sobre a seleção que você vem aplicando nos seus cães, buscando temperamento, funcionalidade e sem deixar de lado a saúde deles também. Bom, falando um pouquinho sobre a seleção dos nossos reprodutores, eu vou falar sobre os nossos principais critérios de seleção, mas já adiantando que assim, o primeiro que a gente mais tem atenção é em relação à saúde. Por quê? Um cão pode até não nascer com todos os impulsos desejados para ser um cão de esporte ou um cão de polícia, enfim, um cão que desempenhe ao máximo, né, a sua função, mas ele pode ser um cão destinado a uma família, um cão de companhia, um cão pet. Agora, a gente deve ter atenção para reduzir ao máximo a chance de criar cães com problema de saúde, né? Para não produzir cães que vão sofrer. Então, nós fazemos um controle radiológico de displasia de quadril, displasia de cotovelo. Além do controle do indivíduo, eu sempre fico bem atento ao ZW, que é um coeficiente, é um compilado de todos os resultados dos parentes desse cão. Então é um certificado internacional, a ASB, que é a Associação Alemã
do pastor alemão, ela recebe todos esses dados de todos os cães da Alemanha e de fora, e ela faz um compilado com todos esses dados e ela atribui uma nota, que é um coeficiente de criação, para aquele indivíduo e para a família dele, que é um guia para a gente se aquele cão tem uma maior propensão a transmitir displasia coxofemoral ou não. Agora eles estão fazendo também um segundo ZW, que é um ZW para tamanho, que dá uma boa ideia se aquele cão transmite cães de porte maior ou porte menor, porque o pastor alemão, especialmente a linha de exposição, também está tendo um problema de produzir cães excessivamente grandes, excessivamente pesados e pouco funcionais. Então são dois coeficientes que ajudam a gente na criação e na seleção dos reprodutores. Além disso, controle radiográfico também de coluna, controle por DNA de MDR1, que é hipersensibilidade a medicamentos, como ivermectina, e a mielopatia degenerativa. Mielopatia degenerativa é algo ainda discutido por alguns criadores. É engraçado, é uma doença que acomete o pastor alemão, é sabido já há muito tempo e tal, mas algumas pessoas ainda preferem não controlar, usam, na minha opinião, como desculpa que não poderíamos afastar esses cães, seria pior para a raça se nós afastarmos os cães portadores da mielopatia degenerativa da reprodução, o que eu concordo, porque a gente diminuiria muito a heterozigose na raça e traríamos outros problemas com isso, mas as pessoas não fazem controle, reproduzem cães portadores de mielopatia que irão gerar cães com mielopatia degenerativa e fazem acasalamentos com um coeficiente de consanguinidade alto e trazem todos os problemas dos coeficientes de consanguinidade. Então deixam de controlar a mielopatia degenerativa, geralmente porque os cães daquela linha de sangue, daquela propriedade carregam esse gene da mielopatia degenerativa. Então assim, usam isso como desculpa e não fazem o básico, o dever de casa, que é a gente evitar esse coeficiente de inbreeding muito alto. Mas enfim, é algo que é bacana e quem tiver interesse em estudar um pouco mais sobre mielopatia degenerativa, porque aproximadamente 40% dos pastores alemães são portadores dessa doença. E nós temos no plantel, então, até para não trabalhar com esses inbreedings muito altos, eu procuro fazer algo abaixo de 2% de coeficiente de inbreeding em 8 gerações. Hoje é muito fácil fazer esses cálculos com a ajuda de ferramentas como o site do Working Dog. Então eu procuro trabalhar no máximo em 2% em 8 gerações, mas eu tenho os meus cães aqui hoje, reprodutores, por exemplo, tem 0,64, 0,47, então são muito abaixo do que é a média da raça, que está em torno de 3% para 5 gerações. Eu já trabalho com cães que têm uma heterozigose bastante alta e ainda assim fazendo acasalamentos com alta heterozigose. Isso é mais complicado, tem que conhecer muito mais de genética, porque é muito mais fácil você fixar uma característica trabalhando com o inbreeding. É essa a função, o objetivo do inbreeding, mas traz outros problemas também para a raça. Então, hoje, dos 10 cães, dos 10 raçadores mais famosos, se você entrar no Working Dog lá hoje, colocar os 10 cães, os top 10 mais visitados no Working Dog, consequentemente, se eles são mais visitados, são cães que tiveram alguma atenção, chamaram alguma atenção, então provavelmente pelo indivíduo ou pelos filhos. Nós temos 9 desses cães nos pedigrees dos nossos reprodutores. O único que nós não temos é um cão que foi um indivíduo maravilhoso, foi campeão alemão, mas esse cachorro não reproduziu bem. 700 filhos que ele tinha aí há 5 anos atrás, quando eu até tinha mais atenção nele, ele tinha pouquíssimos de destaque. Então é um cão que não tivemos interesse em trazer o sangue dele para o nosso plantel. Conta um pouco para nós em relação à estrutura do seu canil. Como que funciona? Bom, falando um pouco também sobre a estrutura do canil,
Hoje nós temos aqui em São Paulo, né, o canil está estabelecido em São Paulo, capital. Aqui comigo ficam os reprodutores machos e as fêmeas, especialmente aí as fêmeas que estão prenhes, as fêmeas que estão acasalando, as fêmeas que estão parindo, né? Então hoje o nosso plantel fixo ele está em 5 cães, são 3 reprodutores e 2 matrizes. Um desses cães, um desses reprodutores está em Guararema com o nosso parceiro, o Eduardo Jorge do Canil Imperium, é ele quem faz o treinamento de IGP dos nossos cães. Então o Vox dando caminho duro está lá, tá preparando para titular no IGP1 agora, espero que no primeiro semestre. E as fêmeas ficam aqui comigo, né? Hoje nós temos 2 fêmeas, a Ira e a Aya, que é uma fêmea que eu já estou até aposentando. Essa será a última cria dela, uma fêmea que está prenhe no momento. E assim, eu por algum tempo eu tive um número maior de cães, algo em torno de 7 a 10 cães sempre, porque eu precisava dessa variabilidade genética. Hoje eu já tenho muitos amigos, clientes que viraram amigos, que tem cães da nossa criação ou de algum outro criador, algum terceiro que a gente ajudou também a trazer cães. E então assim, a gente já tem uma variabilidade genética de bons cães muito maior no Brasil. Então eu reduzi o meu plantel, né, para 5 cães, porque dessa forma eu consigo mantê-los com maior contato com eles, comigo, com outras pessoas. Eu também consigo manter esses cães soltos durante a noite para fazer guarda, então para desempenhar a função que eu seleciono e também para que eles tenham uma melhor saúde física e mental. E o que eu faço, como a gente tem uma procura grande por filhotes, são parcerias. Alguns amigos, né, criadores que compraram boas fêmeas aqui com a gente, nós fazemos parcerias para tirar 1 ou 2 crias dessas cadelas. Essas cadelas ficam com esse convívio familiar, né, também com bastante espaço, com comida boa. E no momento que essas fêmeas entram no cio, a gente faz um planejamento antes, essas fêmeas já são radiografadas, já é feito, né, todos os testes que eu faço nos meus cães, faço nas cadelas também, de MDR, mielopatia degenerativa. Então eu faço um planejamento qual macho vai ser usado em cima da genética daquela cadela. Essa fêmea vem para cá quando ela entra no cio, ou se é aqui de São Paulo mesmo, vem acasala, depois ela volta para o proprietário e aproximadamente 15 dias antes de parir, a cadela vem para ter uma adaptação aqui no canil, na nossa estrutura. Daí ela pare aqui comigo, depois de 45 dias que já eu faço a desmama completa, ela volta para a casa dela e os filhotes ficam aqui para serem destinados para os novos lares. Então é uma forma de eu não ter uma estrutura imensa aqui dentro de São Paulo, eu proporcionar a esses cães uma qualidade de vida melhor e com isso produzir filhotes melhores também, né, tanto na parte física quanto na parte mental. É uma forma que tem dado bastante certo para nós. Os particulares também gostam, porque muitos deles têm o sonho de ver, né, aquela fêmea dele, eventualmente um macho, ter um filhote. Então é algo que tem funcionado muito bem e os cães agradecem, porque a gente consegue proporcionar uma qualidade de vida bem melhor para eles fazendo dessa forma, tá? Eu vou colocar no final do vídeo aí nosso contato, o canil Fox Minutes, como eu falei no começo do vídeo. Se alguém tiver interesse em conversar, em saber sobre filhotes, saber sobre genética, saber sobre adultos, isso para mim é um hobby, é algo que eu tenho bastante prazer em fazer, em conversar, e podem contar com a minha ajuda. Obrigado. Para o vídeo de hoje é isso. Não perca o próximo vídeo dos criadores CDT. Muito obrigado!